Ossificação heterotópica do quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje vamos falar de um tema que se chama ossificação heterotópica. As cirurgias ao redor do quadril podem causar um distúrbio que é chamado ossificação heterotópica. É quando forma um osso a mais ao redor do quadril, especialmente na musculatura que envolve a articulação do quadril. Isso pode acontecer em diversas situações. A situação mais clássica, mais comum, é quando o paciente sofre um acidente e tem uma fratura grave do quadril, por exemplo, uma fratura de acetábulo, uma fratura do colo do fêmur, ou transtrocanteriana, qualquer parte ao redor do quadril, e também sofre um TCE, um traumatismo craniano, e pode ter que ficar na UTI durante um tempo. Essa é uma situação muito clássica, onde se forma uma exuberante ossificação heterotópica. A ossificação heterotópica ela também pode se formar ao redor do quadril após uma prótese de quadril, mesmo uma prótese primária, ou numa prótese de revisão do quadril, onde algum componente da articulação artificial necessita ser trocada. E a ossificação heterotópica também pode se formar após uma cirurgia preservadora do quadril, como a videoartroscopia do quadril, ou mesmo uma cirurgia preservadora do quadril realizada de forma aberta convencional, sem ser uma cirurgia por vídeo. E esse eu considero que talvez seja um tópico bem importante alertar, porque a ossificação heterotópica pode aparecer nessas cirurgias simples, como a videoartroscopia do quadril. A videoartroscopia é aquela cirurgia por vídeo, onde se faz um procedimento cirúrgico para suturar uma parte da cartilagem do quadril, que é chamada, por exemplo, labrum acetabular, é uma das coisas mais comuns, e também se faz para correção do impacto femoroacetabular, que é a indicação mais comum da videoartroscopia do quadril. O impacto femoroacetabular, aquela alteração de formato do quadril, que eu já falei em alguns vídeos passados, está na hora, eu acho até que, de falar nela novamente, e a correção através da videoartroscopia do quadril pode formar esse distúrbio que é a ossificação heterotópica. Quando a gente vai, digamos assim, entre aspas, esculpindo a cabeça do fêmur, esculpindo o osso do acetábulo para deixar o quadril com o osso mais esférico possível, com o menor atrito possível, esses pequenos fragmentos de osso que vão se soltando, eles vão sendo aspirados por esse dispositivo que se chama shaver e a gente vai raspando e aspirando esses fragmentinhos de osso. Porém, alguns fragmentos ósseos microscópicos eles podem ficar impregnados na musculatura e através desses fragmentos e do próprio traumatismo que a cirurgia gera nos tecidos, mesmo sendo muito pequeno, porque ela é realizada por vídeo, pode causar um distúrbio que é chamado ossificação heterotópica. Calma, existem algumas maneiras da gente prevenir a ossificação heterotópica e esse é um dos principais motivos desse vídeo. Eu recomendo para os pacientes, após a videoartroscopia, utilizarem uma medicação que é um anti-inflamatório. Existem diversos tipos, diversas classes. Eu não vou citar nenhum nome aqui em especial, porque cada cirurgião pode ter uma preferência em termos do anti-inflamatório que é utilizado. E eu mesmo já troquei os tipos de inflamatório que eu usei durante os anos. Eu faço essa cirurgia desde 2001, então tem muito tempo. Já troquei os anti-inflamatórios, por quê? Eu comecei utilizando um anti-inflamatório, aí esse anti-inflamatório desapareceu do mercado, aí eu mudei para um outro anti-inflamatório que tinha um perfil que mais se assemelhava a esse. Alguns pacientes sentiam algum desconforto gástrico. Hoje em dia eu utilizo um outro anti-inflamatório e todos com esse objetivo de prevenção da ossificação heterotópica. O anti-inflamatório após a cirurgia por vídeo de quadril, ele também ajuda no controle da dor, diminuição do excesso da inflamação, mas o prolongamento do uso desse anti-inflamatório tem a função da gente prevenir a formação da ossificação heterotópica. Por exemplo, normalmente um paciente que faz uma cirurgia por vídeo toma um anti-inflamatório por volta de uma semana e ele já está com a dor muito bem controlada e não teria mais a necessidade de uso de um anti-inflamatório de uma forma contínua. Porém, para que a gente previna a formação da ossificação heterotópica, é mais interessante utilizar um anti-inflamatório que pode ser de 3 a 4 semanas. Aliás, na verdade, de 3 a 6 semanas tem descrito na literatura. Atualmente, nós estamos no ano de 2018, mês de outubro, a minha escolha é o uso de um anti-inflamatório durante um período de 4 semanas. Então, claro que o nosso desejo é sempre utilizar o menor tempo possível de uma medicação, especialmente de um anti-inflamatório, mas a gente está sempre naquele equilíbrio entre a segurança de uma medicação
E o efeito dela, para que a gente se propõe a utilizar, que no caso é a prevenção da ossificação heterotópica. A ossificação heterotópica ela é mais prevalente entre homens do que mulheres, então entre homens a gente tem que ter um cuidado especialmente maior. E eu vou mostrar para vocês o porquê e o que acontece quando surge essa ossificação heterotópica. Infelizmente, mesmo a gente orientando os pacientes a utilizar essa medicação, alguns pacientes se sentem muito bem e param de utilizar a medicação achando que ela não tem mais uma necessidade, mesmo estando especificado na prescrição que eles devem utilizar durante esse período de tempo. Então eu vou dar um exemplo para vocês do que pode acontecer. Tá? Então vamos chamar aqui a minha tela do computador. Então agora vocês devem estar olhando aqui a minha tela do computador. Então notem aqui, ó, essa sombra que eu estou demarcando, ela é uma ossificação heterotópica, ela não é naturalmente presente no quadril, e nesse caso, nesse paciente em especial, ele foi submetido já a uma videoartroscopia de quadril. O cirurgião que fez a videoartroscopia não conseguiu fazer a correção completa. Um médico que olhar esse exame vai ver que ele não está com a correção do impacto femoroacetabular. Como o cirurgião teve uma grande dificuldade em fazer a cirurgia, machucou a musculatura em volta da articulação do quadril, talvez de uma forma um pouco mais do que usual, e acabou formando essa ossificação heterotópica ao redor do quadril. Então, vocês vão ver agora que isso pode levar a alguns sintomas ao paciente, a formação dessa ossificação heterotópica. Não é todo paciente que vai ter sintoma, vai ter dor por causa disso. Às vezes a ossificação ela é bem pequena, ela é pontual, ela pode ser muito pequenininha. Esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês é uma ossificação heterotópica grande, usualmente incomum ser tão grande assim, né? Mas eu usei isso para exemplificar. E esse paciente ele teve que ser reoperado por duas razões. Uma razão foi que ele permanecia com um impacto femoroacetabular que necessitava ser corrigido, e a outra razão foi a própria presença da ossificação heterotópica. Então vamos pegar aqui agora uma outra parte da tela. Tá? Onde nessa parte da tela é um videozinho animado, que é uma sequência de fotos que a gente foi fazendo durante a cirurgia, que mostra a correção da ossificação heterotópica por vídeo que é possível ser feito. Então prestem atenção na animação. Olhem que esse aparelhinho, que é como se fosse uma broquinha de dentista, ele vai raspando e vai ao mesmo tempo aspirando esse ossinho que está ao redor do quadril. A gente vai removendo ele de uma forma gradativa, retirando esse ossinho, e também já faz a correção do fêmur, que é a correção do impacto femoroacetabular. Vejam que está sendo corrigido no acetábulo e foi corrigido já no fêmur. Eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar alguns detalhes para vocês. Ó, notem que antes essa parte do osso do fêmur estava retificada, correto? Então depois a gente remover a ossificação heterotópica, a gente corrigiu essa retificação do fêmur e fez a curvatura normal do fêmur. Essa é a curvatura que o fêmur tem que ter, que é uma curvatura em espelho a essa curvatura aqui de baixo, certo? Depois de feita essa correção da curvatura, a gente fez uma correção no acetábulo, nessa região da parte de cima. Então vamos avançar o vídeo mais um pouquinho. Notem esse instrumento, que é a broquinha. A gente chama de burr, ou shaver ósseo, e a gente vai aqui removendo parte do osso do acetábulo, que é o impacto tipo pincer, ó. O osso que estava aqui nessa região foi removido, certo? Ó, removendo o osso. Agora, nesse passo, isso aqui é um dispositivo que se chama de âncora, é a forma que a gente sutura o labrum, que já teve alguns vídeos passados que eu falei do labrum, basta vocês pesquisarem. Em breve eu vou fazer um vídeo novamente, que essa estrutura nobre necessita, acho que, um novo vídeo falando sobre ela. Então aqui a gente põe um dispositivo que se chama de âncora para fazer a sutura do labrum, e aí termina a cirurgia aqui nesse exemplo. Então, pessoal, a ossificação heterotópica ela é um problema que pode acontecer após qualquer cirurgia do quadril e após até mesmo uma fratura no quadril. Mesmo com a videoartroscopia do quadril, a ossificação heterotópica pode ocorrer. É possível prevenir a formação da ossificação heterotópica, porém, mesmo utilizando a prevenção, a gente não consegue zerar ela, mas diminui muito mesmo a possibilidade da ossificação heterotópica.
Então é importante, quando o médico prescrever para você o uso do anti-inflamatório durante um período prolongado, se o médico coloca ali utilizar o anti-inflamatório por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Esse é um uso fixo da medicação, que tem essa importância. Pode ser que o médico de vocês diga utilizar o anti-inflamatório somente se tiver dor, porém, no caso da videoartroscopia do quadril, em especial homens que estão realizando essa cirurgia para correção do impacto femoroacetabular, eu considero bem importante o uso desse anti-inflamatório para fazer essa correção. Claro que vocês têm que sempre levar em consideração o que o médico de vocês vai recomendar. A recomendação do médico de vocês tem uma importância maior, porque se vocês vão fazer uma cirurgia mais simples, que não envolve a parte óssea, às vezes não tem problema em relação à ossificação heterotópica. Então, o julgamento do médico de vocês vai ser mais importante, tá, pessoal? Então, acho que é um tema que é importante vocês saberem o que é a ossificação heterotópica, saber que é possível corrigir ela quando ela se torna sintomática, ou seja, quando ela está causando dor. Ela não é necessária de corrigir em 100% das vezes e é possível de prevenir. E saber que também ela é mais frequente em homens quando mexe na parte óssea do quadril. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares que eventualmente vão fazer alguma cirurgia. E a pessoa que tem uma dúvida, que ouviu falar em ossificação heterotópica, pode usar esse vídeo como uma referência para entender o que é isso e como que é possível prevenir. Certo? Beleza, então. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.